Chegando ao último bloco do nosso cenário político, vamos correr aqui. Tem agenda para a gente mostrar rapidinho. Tem muito assunto, então, Vonúvio, chama aí os compromissos do pessoal. Beleza, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aí na agenda dos candidatos para amanhã, sexta-feira. Nesta sexta-feira, a candidata Cloriza Linhares, 8h10 da manhã, faz rodada de entrevistas em rádio de Natal. 3 da tarde, visita o comércio do Alecrim. 7 da noite, participa de culto na Igreja Mundial do Poder de Deus. O candidato Daniel Moraes, 9 da manhã, reunião com aliados em São Gonçalo do Amarante. 2 da tarde, reunião com correligionários. 6 da tarde, visita Ielmo Marinho. A candidata Fátima Bezerra, 8 da manhã, participa de entrevista em TV de Natal. 10 da manhã, despachos administrativos na governadoria. 4 da tarde, carreata em Parnamirim. 7 da noite, encontro com amigos do vereador Luciano Nascimento em Natal. A candidata Rosália Fernandes, 7h30 da manhã, faz panfletagem em Ceará-Mirim junto a trabalhadores da educação. 9h30 da manhã, participa de seminário sobre educação pública em Ceará-Mirim. 3 da tarde, se reúne com trabalhadores da educação e apoiadores em Ceará-Mirim. 7 da noite, participa da live Sem Enfermagem Não Existirá Saúde, promovida pela Coordenação Nacional da Central Sindical e Popular CSP com lutas. Os candidatos Bento, Capitão Stevenson, Fábio Dantas, Nazareno Neres e Rodrigo Vieira não enviaram as agendas até o fechamento desta edição. Tá ok, então vamos já conseguindo aqui para as participações. Não, vamos fazer a primeira pergunta da nominata à federal, né? Curiosidade aqui, Carlos, você acha quantos nomes são eleitos, quantos partidos entram? Aliás, quantos nomes são reeleitos à Câmara Federal, quantos partidos entram? Qual é o seu palpite? Olha, é uma disputa realmente feroz. Eu acho que a federação do PT, PCdoB e PV deverá fazer seguramente 2 deputados federais. Eu acho que faz seguramente 2 deputados. Eu acho que Natália deve ser uma das mais votadas. Acredito que o segundo nome caminha para Mineiro. Pode existir surpresa, não ser Mineiro? Pode, mas a princípio eu acho isso. Você tem o PL, né? Acho que Girão e João Maia seriam hoje os nomes, eu diria, mais fortes, mas ninguém despreza, por exemplo, Robson Faria. Está brigando, está lutando. Você não vê falar o nome de Robson Faria por aqui, mas ele tem um espaço geopolítico que ele conhece muito bem, sabe trabalhar e pode ser um dos nomes, né? Eu acho que, em termos de PP progressista, eu falei há pouco, essa briga entre Brilhante e Beto, né? Eu diria que pela vivência do seu grupo, a forma profissional de fazer uma campanha, sobretudo saber chegar na reta final, tem um diferencial, mas o medo é o fenômeno do voto espontâneo que está sendo... A gente está vendo aí uma intenção de voto para Brilhante, né? No Solidariedade, eu acho que hoje o nome é Laurência Amorim. É um nome em condições de ser eleito. Eu acho que a gente tem visto pesquisa e tal. Um nome que caminha para a eleição. Carlos, no Solidariedade, eu às vezes vejo em algumas pesquisas o nome de Kelps aparecendo e o de Laurência. Existe uma disputa? Há uma clara disputa. Eu acho que isso aí é visível, uma clara disputa. Laurence, Kelps, Laurence, Kelps. Mossoró terá um peso, por exemplo, em termos de voto, que Kelps não tem em nenhum lugar. Laurence caminha para se consagrar em Mossoró com uma votação estupenda, né? E você chega nas ruas e parece que não existe outra campanha, né? Parece que não existe outra campanha. E isso confirmante, ele sai daqui com a votação consagradora. É uma disputa realmente entre ele e Kelps, que é salutar para o partido, é salutar para o projeto do partido de ter um deputado federal. Nós temos União Brasil, com nomes como Carla Dix, o Benes, né? Nós temos Paulinho Freire, que ali é outra briga seríssima, né? Paulinho Freire crescendo agora nesses momentos finais, né? Benes pode surpreender. Então, temos nomes aí que
que estão na briga. É uma luta interessante que você pode ter aí um resultado de um vencer o outro por pouquíssimos votos. Ô, Carlos, votos. E o Henrique Alves, Garibaldi? Estão em partidos diferentes, mas eu acho que Garibaldi tem um diferencial de uma nominata capaz de complementar, eu acho, uma boa quantidade de votos que ele terá. PSB já tem mais dificuldade. PSB tem dificuldade. A menos que nós tenhamos uma surpresa como Pablo Aires, como a Tabata, né? Que eu acho que está crescendo bem mais do que Pablo nos últimos dias, por todas essas polêmicas, mas você sabe que esses fatos geram, às vezes, uma comunhão, um laço de solidariedade, um eco, né? Essas polêmicas, agora uma polêmica mais recente em relação ao uso do banheiro feminino. Uso de banheiro feminino em Natal e tal. Eu acho que ela hoje está bem adiante de Pablo, que é do mesmo partido, Pablo de Mossoró. Henrique com dificuldades de andar. Eu acho que o Henrique está apostando no efeito Bacurau, mas o Bacurau, esse movimento Bacurau, essa simbologia, é uma simbologia que está se desmanchando, envelhecendo. Acho difícil o Henrique chegar. Acho muito difícil. Garibaldi tem, por exemplo, na sua nominata, Dr. Pio, tem a mulher do deputado Dr. Bernardo, acho que é Kaline o nome dela. Eu acho que só esses dois aí devem faturar, em termos de voto, cada um na faixa de uns 25 mil votos. Carlos, indo para essa disputa aí federal, apesar do o ex-presidente Lula estar com uma larga vantagem na maioria das pesquisas, ainda existe muita gente desacreditando as pesquisas, afirmando que Bolsonaro vai ganhar, e inclusive tem gente que afirma que ele ganha no primeiro turno. Como é que você vê esse movimento e também analisando de acordo com as eleições anteriores e os números que vem apontando nas principais pesquisas? Olha, primeiro de tudo é preciso que a gente entenda o seguinte: nenhum político minimamente profissional, eu digo profissional não é porque o cara é dado a safadeza, não. Profissional que eu digo que assume a política como uma atividade prioritária, e não há nenhum demérito nisso. A política, para mim, é uma atividade, sabe, meritória, que precisa ser valorizada. A gente não pode medir a política, a atividade política por essa turma do mal, não. Eu vejo o seguinte, que essa é uma disputa em que você tem possibilidade de vencer? Tem. Mas não adianta ficar se iludindo, achando que a política vai ser feita só por bom mocismo e etc. Isso é uma guerra. Na reta final, não tem bom mocismo, não. Acho que por exemplo, o caso de pesquisa, todo político trabalha com pesquisa. Quem pode trabalha com pesquisa. Só não trabalha com pesquisa quem não pode trabalhar, não tem condições de bancar uma pesquisa. Bolsonaro tem pesquisa? Tem. Fábio tem, Fátima tem, todo mundo tem pesquisa, sabe o que está acontecendo. Em 2018, há uma propagação de uma mentira deslavada que toda pesquisa deu Fernando Haddad ganhando de Bolsonaro em 2018. Mentira, gente. Qualquer dúvida quanto a isso, vá lá no Google, né? Pesquisas eleitorais, pesquisas presidenciais 2018. Veja lá, veja os principais institutos da época. Haddad na frente de Bolsonaro, você não vai encontrar. Pesquisa Datafolha, que foi publicada 2 ou 3 dias antes, cravou o resultado certo. A pesquisa de boca de urna, veja lá do Ibope da época, errou por 1%. Errou dos dois de 1%. Então, a gente fica acreditando e repetindo mentiras quando é tão fácil descobrir onde está a verdade. Eu acredito que se há alguém em condições de vencer o primeiro turno, é Lula. Há possibilidade de chegarmos ao segundo turno? Há possibilidade. A grande briga hoje é para ver se não tem segundo turno. Tanto que se trabalha essa coisa do voto útil, etc. Eu não acredito que todas essas pesquisas estão erradas. Eu não estou falando de erro de 1% para cima, 1% para baixo, não. Estou falando de inclinação.
Eu acho, viu, o Carlos Santos, que eu tô com algum analista que falou uma vez que quem é contra pesquisa é porque está perdendo nos números, viu, Carol? Vamos correr aqui que tem muita gente participando. Agora sim, viu, Daniel de Almeida? Ele está aqui. Quer saber a opinião de Carlos? O que leva esses políticos a não terminarem o mandato que se elegeram e já quererem concorrer a outros cargos mais elevados, como Larissa Rosado, Marley Cunha, Isaac da Casca? É por dinheiro, poder ou pensando no bem da sociedade? Olha, primeiro que é legítimo, gente. Eu acho que a nossa legislação é que deveria ser alterada. Uma reforma política que impusesse a quem é eleito concluir o mandato, a menos que resolva renunciar e não ser candidato a nada. Você ter a figura do suplente de senador, isso é um absurdo, né? Então, tantas outras coisas. Agora, primeiro de tudo, nós temos aqui alguns vereadores de primeiro mandato que são candidatos a deputado. Isso é legítimo. O eleitor dele é que tem que julgar, né? Eu votei em você foi para ser vereador, não foi para ser deputado, não. Eu não voto em você para deputado. Então, isso é um julgamento pessoal. Eu acho legítimo, mais do que natural. O eleitor, se considerar que está sendo enganado, não vote nele. Francisca Francineide já fez a pergunta sobre a Assembleia Legislativa, Câmara Federal, e nós temos aqui o Camargo Luan querendo saber quantos nomes o Solidariedade coloca na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, eu acho que seguramente dá para eleger 2, com possibilidade de um terceiro. João, diretor da UPA, muito obrigada pela sua participação aqui sempre com a gente. A gente tem também o Frank participando. Está aqui dizendo o seguinte: não confio nas urnas. Na eleição passada, várias denúncias que as pessoas teclavam e apareciam outros candidatos. Acontece. O que você diz sobre essa desconfiança das urnas, Carlos? Olha, quem mais fala hoje contra as urnas foi eleito com as urnas eletrônicas os 6 mandatos, Bolsonaro. Nunca se queixou. Desde 1994, né? Então, desde que existe urna eletrônica, ele é eleito com urna eletrônica. Está aqui mais uma oportunidade, né? Vai ter fraude? Acaba a urna eletrônica, vamos voltar para o papel, né? Vamos voltar para o papel. Está aí mais uma oportunidade. Eu confio nas urnas eletrônicas e estou aguardando a prova de uma fraude. Se tiver, acho que é uma boa oportunidade para a gente repensar. O Rocha Neto está aqui lembrando do número de abstenções de votos nas últimas eleições. Se você acha que no contexto atual vai acontecer o mesmo no próximo 2 de outubro? Nós vamos ter um feriadão, que é algo que os candidatos e partidos, federações precisam estar atentos. Um feriadão de... Vamos pegar a sexta, o sábado, o domingo e a segunda-feira. Um feriado em nível de Mossoró, né? Nós vamos pegar o 30 de setembro numa sexta, sábado 1º, dia 2, eleição, e dia 3 é o feriado estadual. Eu acho que a classe média alta, ela ainda vai curtir em algum paraíso aí e tal, mas eu acho que isso não será determinante de uma grande evasão de voto. Nas eleições de 2016, eu conversei com 2, 3 candidatos a vereador que se queixaram de ter perdido a eleição, porque tinha um deles que mostrou até uma lista de amigos que foram para Cancún, Buenos Aires, não sei o quê, ou mesmo Tibau, e não veio votar. Ele se sentiu prejudicado. Eu não acho que tenhamos essa dimensão de prejuízo, não. A gente tem aqui o Antônio do Centro. Gostaria de saber do entrevistado com a análise sobre a quantidade de votos no RN em Bolsonaro, mesmo diante de inúmeras visitas em nosso estado e quantidade de parlamentares ao lado dele. Olha, Bolsonaro hoje é o político de maior capacidade de mobilização no Brasil. E quando ele chega nos grandes centros, inclusive, você pode incluir Natal, que é um estado... Natal, capital de um estado que majoritariamente vota em Lula, vai votar e eu acho que a vantagem será expressiva, ele tem um contingente hoje e ele tem essa capacidade de mobilização. Então, se você tem 30% na intenção de voto, isso é normal, gente, isso é normal. Hoje, Bolsonaro conseguiu o feito de superar Lula em capacidade de mobilização. É uma realidade, por exemplo, do ponto de vista histórico, que você praticamente não tem paralelo de candidatos com perfil de direita, mas sim de esquerda. Você via isso, digamos assim, Getúlio Vargas, depois do Estado Novo, fazendo... Quer dizer, o Estado Novo eu nem conto porque ditadura é ditadura, não tem ditadura nem de esquerda nem de direita. Toda ditadura é muito ruim. Inclusive, eu acho que Getúlio Vargas é incensado pela esquerda brasileira, endeusado,
de uma forma muito equivocada. Nós tivemos um processo de perseguição muito maior do que a ditadura militar de 64. Quero mandar um alô aqui para o Marcos Galdino, Ivando Boa Vista, todo mundo participando. E temos aqui a participação do professor Emanuel Nunes, o Emanuel Márcio Nunes, e ele pergunta se Carlos acha que para o Senado ainda existe a possibilidade de uma surpresa de Rafael Mota crescer com indecisos de última hora e alterar o quadro. Acho pouco provável, sabe? Eu acho pouco provável. Se isso ocorrer, será a grande surpresa mesmo. Eu tinha uma estimativa, e falei isso numa entrevista anterior aqui, que ele pudesse crescer por volta do dia 10, dia 12, ou seja, no segundo terço da campanha. E isso não ocorreu. Acho que o fator Lula, com aquela gravação, Fátima Bezerra, com a alta intenção de voto, puxar Carlos Eduardo e levá-lo para o interior, a região oeste e outros grotões que ele não conhece, porque Carlos Eduardo não conhece o Rio Grande do Norte, né? Um abraço aqui. Eu gosto muito de Carlos Eduardo, dou bem com ele, mas eu digo isso a ele mesmo. Um abraço aqui para o José Santos, o Osaniel e o Joel Canela e Felipe Guerra acompanhando a gente. Carlos Santos, muito obrigada mais uma vez por conversar aqui com a gente, trazendo suas análises e seu conhecimento para o cenário político. Obrigado ao telespectador, ao internauta, obrigado a você, Carol, a Vonúvio, à Casa de Milton Marques por mais esse convite. Sempre que possível, estou à disposição. E hoje você ligou... A gente já tinha feito um pré-agendamento. Para vir na reta final. Uma disfunção entre as nossas falas, mas deu certo. Seja sempre bem-vindo. Eu nem pintei o cabelo, viu, gente? Mas eu acho que eu não estou muito... Ficou bom, deu certo. Seja sempre bem-vindo, Casão. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Até lá.